Olá, meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui na Junior Achievement e sejam bem-vindos. O tema hoje é de vital importância, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, né? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo pessoal e para trabalhar esse tema conosco, nesse debate aqui, nós vamos convidar a Magali Evangelista, que é coach, mentora, né, uma das maiores e melhores profissionais da área de desenvolvimento humano daqui da Bahia, né? Então, Magali vai brindar conosco aqui, trabalhando essa temática que a tanto nos interessa, né? Que é imprescindível para lidarmos com os desafios tanto da vida pessoal quanto os desafios da nossa vida profissional, né? Para quem não conhece a Junior Achievement é uma associação empresarial que tem como missão despertar o espírito empreendedor ainda no jovem, né? E proporcionar para esse jovem, ainda na escola, uma visão clara sobre o mundo dos negócios, sobre a vida profissional, sobre carreira. E a partir daí, munir esse jovem com informações e diretrizes que o permita fazer melhores escolhas na sua vida, tanto no seu aspecto pessoal quanto no seu aspecto profissional. E mostrar para esse jovem que empreender é sim uma opção de carreira. Então, não existe escola de empreendedorismo, né? Você não vai fazer uma faculdade de empreendedorismo. Empreendedorismo não é uma profissão, é uma carreira. E a ideia é mostrar a esse jovem esse caminho e mostrar que ele pode ser o empreendedor da vida dele também. Ele pode ser empreendedor no mundo empresarial, ou ele pode simplesmente ser um intraempreendedor, empreender dentro do negócio de uma outra pessoa. Então esse é o trabalho que essa associação maravilhosa faz, não? É uma associação centenária que já tem uma tradição aí de 100 anos. E aqui na Bahia nós completamos esse ano 15 anos de trabalho, né? E milhares de jovens já foram beneficiados com o nosso trabalho, com a participação de milhares também de voluntários. Se você quiser ser voluntário da associação, entre na bio aqui do Instagram, inscreva-se lá no formulário, que em breve entraremos em contato com você. Eu vou aqui convidar a Magali Evangelista para a gente poder iniciar. O tema é empreendedorismo pessoal. Se você quer desenvolver um empoderamento interior, né? Empoderamento que é uma palavra que se perdeu tanto nos últimos dias, você vai Olá. ouvir as ferramentas da pessoa mais perfeita que eu conheço para transmitir tais ideias para você. Magali, Oh, seja muito bem-vinda. eu que agradeço, Gervásio. Falar assim da gente, a gente fica até, né? Será que é tudo isso mesmo? É isso e mais um Gratidão. pouquinho. Oh, meu bem, gratidão. Que bom, meu amor. Eu que tenho uma imensa alegria de estar aqui com você, de aceitar o convite dessa ONG que trabalha com jovens, né? Que busca dar direcionamento ao jovem. Eu falava em outra oportunidade sobre o que ajuda o Brasil, o país e qualquer país, qualquer comunidade, o que quer que seja. É arte, esporte e educação. Então, eu poderia acrescentar, junto com a tal educação, a gente deixar claro algo que seja próximo dessa ramificação do empreendedorismo, porque também ajudaria muitas pessoas a crescer, não é verdade? Então, eu costumo dizer que a arte Isso. a arte, o esporte e a educação salvam. Então, em educação, eu abri um bom parêntese aí para o empreendedorismo. Não é verdade? Eu estava aqui chamando Per- umas pessoas. Perfeito. Eu espero que apareçam aí para a gente bater um papo. Vamos lá. E podem fazer perguntas que a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu também. Magali, Oi. dentro desse universo do empreendedorismo pessoal, Deixa eu né? aumentar aqui um pouco o som, Com... Gervásio. Eu não estou te ouvindo bem. Ok. Peraí. Agora. Pronto. Perfeito.
Dentro desse universo do empreendedorismo pessoal, Sim. como é que uma pessoa pode iniciar esse movimento interior? Porque quando a gente está falando pessoal, a gente está falando de algo individual da pessoa. Como é que esse indivíduo pode começar a se trabalhar de forma interior para ele começar a ser um empreendedor da sua vida e a partir daí ele estender isso para as outras áreas da vida, negócios, carreira, família e etc. Sim. Para você ter uma ideia, Gervásio, quando uma empresa me chama para trabalhar, fazer algum treinamento para elas, eu sempre trabalho a unidade. O que é a unidade? O ser humano. Então, antes de trabalhar um processo empresarial, é preciso trabalhar o ser. E não seria diferente em relação a qualquer tipo de empreendimento. Então, o empreendedor que quer começar a empreender em termos profissionais, montar uma empresa, montar um negócio, antes de qualquer coisa, ele precisa olhar para ele, tá? Então, quando eu chamo empreendedorismo pessoal, eu quero dizer autoconhecimento, processo de autoconhecimento, tá? E esse autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento, ele requer, primeiro, vontade, né? Eu querer ir Perfeito. até aí. A partir daí, vai ser necessário que aconteça um ciclo. E você vai perceber realmente um ciclo, porque ele vai se retroalimentar. Então, vamos lá. A primeira coisa a fazer é uma etapa chamada investimento. Quando você vai lá fazer o empreendedorismo, no sentido de empresas, no sentido de negócios, você não precisa fazer lá como é que chama aquilo que ninguém faz, meu Deus? O caixa, o plano de Não! negócio? Plano de negócios! O cara que é zero, o cara que é zero em empreendedorismo, ele não vai fazer um plano de negócio, não é verdade? Então, É. então, no empreendedorismo pessoal também requer um certo tipo de plano de negócios, tá? E nesse plano de negócios, ele vai começar com uma etapa chamada investimento. Essa etapa chamada investimento, ela de cara logo lembra uma coisa com cifrão, né? Lembra uma coisa que envolve dinheiro. Envolve dinheiro também, mas não é o primeiro, não é a primeira coisa. Por incrível que pareça, o primeiro item desse setor, dessa etapa de investimento, é tempo. Você vai precisar separar um tempo. Aí você pode dizer assim, um tempo para mim, como é isso? Eu já existo e tudo, todo tempo é meu. Você vai precisar, nesse tal plano de negócios que você está fazendo em relação ao seu empreendedorismo pessoal, nessa etapa chamada investimento, do ciclo que daqui a pouco vai ser retroalimentado, no setor você vai precisar pensar em tempo. Você vai precisar realmente separar um tempo da sua vida para se dedicar a esse processo. O tempo que você vai escolher é o tempo de interesse que você tem sobre você. Eu, por exemplo, eu faço isso 24 horas do meu dia. Por quê? Porque Já entrou no DNA, né? já. Isso, de certa forma, é desde sempre, tá? Independente das áreas que eu atuava na época. Então, você é Perfeito. quem vai escolher, mas vai ser necessário um certo tempo, tá? O segundo item da primeira etapa, que é investimento, é conhecimento. E as mini etapas estão interligadas. Então, o tempo para adquirir conhecimento. Esse conhecimento eu posso dividir de duas partes. Esse conhecimento é o conhecimento que você tem sobre o externo,
sei lá, cursos, livros, filmes, o que quer que você vá estudar, tá? E Perfeito. o outro subespaço, vamos dizer aí, é começar a se observar, que é o autoconhecimento propriamente dito. Ou seja, eu vou precisar Ok. começar a engatinhar, em ter um interesse. Ô, Dinora, um beijo, minha amada. Desculpe, viu, Gervásio, Fique à falar. vontade. Sua linda, maravilhosa, né? Professora incrível. Vamos lá. Dinorá é fantástica. Gente assim que a gente quer do lado. Então, voltando. Então, seria o conhecimento para que você possa entender melhor as coisas. A gente vai aí por psicologia, a gente vai por recursos humanos em geral, desenvolvimento humano, blá, 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 blá. Tá? Então, teria que ter Perfeito. esse externo e também começar a se observar, porque até então você não estava atento a isso. Então, você vai começar a engatinhar. E a terceira etapa, o terceiro item dessa etapa chamada investimento, aí sim chega o dinheiro. Lembrando que nós estamos numa época da vida, por incrível que pareça, viu, Gervásio? Por incrível que pareça, a Sim. situação do planeta está um tanto difícil, mas, por incrível que pareça, estamos vivendo uma época onde as pessoas, por incrível que pareça, elas estão mais generosas, se doando Sim. mais. Não importa se por um interesse X ou Y. Eu não vou chamar de interesse, eu vou chamar de troca. Tá? Perfeito. A troca, que eu acho assim super equilibrada, se a gente lembrar um pouco das constelações familiares de Bert Hellinger, a gente vai lembrar que uma das leis do amor é o equilíbrio entre dar e o receber. Então, até aí, tudo bem. Exato. Então, nós estamos numa época que, até mesmo para a gente entrar num processo de autoconhecimento, a gente não está precisando desembolsar tudo, porque está cheio de gente com muita boa vontade, ou generosidade, ou pessoas que querem trocar, pessoas que querem crescer. Então, hoje a gente tem essa facilidade que outrora não tinha. Perfeito. Se você quiser me interromper em algum momento, interromper, que eu ligo o negócio e vou indo, Não, né? não. Tá Fique à indo bem? vontade. Vamos lá. Ok. Por exemplo, em Tá indo. Tô deixando você 1900, continuar sua linha de raciocínio. final dos anos 90, início dos anos 2000, começa as redes sociais tomarem uma força absurda, né? E a gente tem o famoso Orkut. Então, na época do Orkut, eu tive uma comunidade que eu chamava de grupos de estudos, eu não chamava de comunidade. Nós tivemos mais de 4.000 membros ativos, onde nós debatíamos coisas e tal, e tal, e tal. E tudo isso de forma gratuita. E assim como existia a minha, existia a do segredo, existia do quem somos nós, existia o André Lima com a AFT, existia o nosso amado Billy com a dos Abraham Hicks, enfim, existia muita gente fazendo muita coisa bacana, mas nem se compara ao que se faz hoje, ao que se doa hoje. Fazendo sentido? Ok. Só se Sim. doando também, gerando novos aprendizados. Claro, claro. Bem, a gente está na primeira etapa, lembra que eu disse? Desse tal Sim. círculo do Do empreendedorismo investimento. pessoal, o investimento. Sim. Agora nós vamos passar para a etapa 2. A etapa 2, você viu que eu não falei muito sobre dinheiro na etapa 1, porque dinheiro é necessário? Sim, mas vai depender do que você quer com esse autoconhecimento. Tá? Perfeito. Então, vamos para a etapa 2. A etapa 2, o nome dela é manutenção. Tá? Manutenção. O que é manutenção? Manutenção é praticar. É o que eu chamo com os meus clientes sabem disso. É afiar o machado. Mas quando for quebrar a árvore, eu aí de uma vez só. Né? Essa frase não é nada sustentável, mas enfim, dá para entender o que é. O cara Mas que é ela explica bem. Claro, por isso que é uma boa metáfora. Então, o cara que é lenhador, se ele deixar
o machado dele cego, quando ele for trabalhar, ele não consegue fazer o trabalho dele. Então, é preciso que você afie o machado. É preciso que você Perfeito. esteja pronto. Sabe aquela coisa que diz assim, e o que é sucesso? Né? Sorte é você estar no lugar certo, na hora certa e preparado, blá, 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 blá. Né? Mas o Perfeito. real é que você precisa se preparar. Você precisa estar pronto para quando a tal oportunidade chegar. E eu sempre gosto de uma frase, parece que só eu sei essa frase. Eu nunca vi na boca de ninguém, a não ser quando alguém cita que eu falo essa frase. O pintor Pablo Picasso, ele dizia, ele uma vez chegaram para ele e perguntaram o que ele fazia para ter tanta inspiração. E ele respondeu que ele não sabia o que ele fazia para ter tanta inspiração. Ele só sabia que quando a inspiração chegasse, ia encontrar ele trabalhando. Então, é a mesma coisa que eu estou falando agora em relação a afiar o machado. Então, a etapa da manutenção é você pôr em prática todo aquele processo que você botou na área do investimento. Então, vamos recapitular até aqui, Perfeito. certo? Gervásio Lopes Ok. Macedo, filho. Vamos lá. Olha só. Olha só. Então, primeiro está o plano de negócios, que ninguém quer fazer. Segundo, começa a etapa propriamente dita e começar o ciclo. Então, vamos lá. Investimento, Perfeito. a gente vai dividir em tempo, em conhecimento, que divide em conhecimento geral e conhecimento do autoconhecimento, no processo de começar a se observar, dinheiro. Tá? Aí vemos para simplesmente... É o processo de analisar um ambiente interno e um ambiente externo. Exato, no caso do conhecimento. Aí vem a manutenção. A manutenção nada mais é do que você colocar em prática tudo que você fez na etapa 1. Aí Perfeito. chega a etapa 3. Sabe por quê, Gervásio? Por quê? Por quê? Não, quando você começa no processo de autoconhecimento e começa bem começado, né? Se começar mal, você não vai gostar muito. Mas se começar bem, é tipo assim, teatro. Você gosta ou não de teatro? Aí a pessoa, não gosto de teatro. Eu digo, tá bom, você já foi ao teatro? Já. Foi ver uma peça, fui e não gostei. A primeira foi uma droga, ela disse que não gosta de teatro. Mas foi mal apresentada ao teatro, certo? É o famoso começar com o pé direito. Exatamente. Então, quando você começa a afiar um machado, você começa a se apaixonar. E quando você começa a se apaixonar, você quer mais. É que nem quando a gente se apaixona por alguém, né? A gente se apaixona por alguém, a gente dá um beijo, tá, a gente já quer ver a pessoa de novo, e blá, 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 blá. E assim. E os olhos da gente se encantam, e a gente ri quando vê, e vai indo. E assim são as paixões, né? As paixões construtivas, melhor dizendo. Então, aí vem a terceira etapa. Essa sim é legal. Ela chama expansão. Você começa a expandir. Você começa a querer mais. E quais são o conteúdo dessa etapa de expansão? Cursos, livros, filmes, conversas, fóruns, discussões. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha uma coisa lá que eu achava muito bacana. Eu morei em São Paulo no início dos anos 90. E no início dos anos 90, existia muito lá, pelo menos no meio artístico, grupos de filosofia, pessoas que se encontravam para trocar ideias, para conversar, pessoas que se encontravam, tinham restaurantes que faziam isso, tinham bares que faziam isso, tinham casas que faziam isso. Então, por exemplo, tinha um bar no Bexiga, me lembro bem, que era um bar de jazz, de blues. E
Você chegava lá, eu não, porque eu não tocava nenhum instrumento assim, já arranhei no violão, mas não é o caso. Mas eu chegava para assistir, porque eu gosto muito. Então chegava uma pessoa, pegava um pandeiro, outra sentava no piano, aí começava tum, 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 tum. Cara, aquilo era lindo demais. Aquela pessoa que chegava, ela não se conhecia. Daqui a pouco chegava uma pessoa e colocava voz. Isso era incrível. Isso tudo, querida audiência maravilhosa, queria agradecer as pessoas que estão presentes. Então, e as que vão assistir, né, depois. Então, Claro. aquilo tudo era um deslumbre. Aquilo tudo era fantástico. E isso alimentava E surgia as de uma cabeças. forma natural e espontânea, né? Natural, assim como acontecia nos grupos de filosofia, falar sobre teatro, falar sobre dança, falar sobre filme, enfim, existiam N grupos, N grupos. Então, eu sinto um pouco falta disso quando eu vim morar em Salvador. Eu não vejo isso. Busquei fazer isso, mas a coisa não tomou a força imaginada. E agora, então, não dá para Claro. retomar com a questão do isolamento. Mas vamos lá. Então, tudo isso são processos de expansão da consciência em relação ao processo de autoconhecimento e também do conhecimento externo. Certo? Perfeito. Aí, o que é que vai acontecer? Eu disse para você que eram 3 etapas, não disse? Disse. Acabou as 3 etapas. Só que é o seguinte, É, como é que eu chamei ciclo do empreendedorismo pessoal? Ciclo. Quando acaba a expansão, você tem que voltar para o investimento. Aí você vai precisar de mais tempo. perfeito. Aí você vai precisar de mais interesse em conhecer Manutenção. fora e conhecer a você dentro. Aí você, se quiser saber mais, talvez precise de mais algum dinheiro. Você começa a querer, por exemplo, fazer uma formação, fazer um curso de alguma coisa. Aí você vai para... E aí dentro desses Ah, E aí, dentro desse ciclo, a pessoa vai se transformando em uma versão aprimorada de si mesmo. uhul! Entendeu tudo, hein? E aí, nesse ciclo, que é sempre retroalimentado, porque depois que ela fizer tudo isso na etapa da manutenção, ela é o machado, aí ela já criou um hábito, isso já é uma coisa Sim. que ela gosta, e ela afia o machado, a consciência precisa expandir, ela vai para a terceira etapa. Ela expande, debate, troca, ensina, vai lá, bababá, bababá, aí ela volta para o investimento. E assim nós vamos crescendo interiormente. Agora, a grande sacada, que depois de alguns ciclos de retroalimentação, vai ter uma hora que, quando você chegar na expansão, você vai sentir vontade de ser um buscador de gente. O que outrora você era. A gente, meu assistente Ben está aqui falando, viu? Não repare. Outrora você era um buscador de si mesmo, agora você passa a buscar, ser um buscador de pessoas para mais pessoas buscarem o processo do empreendedorismo pessoal, no caso, o autoconhecimento. Tá fazendo sentido? Sim, sim. Então, a partir do momento em que o indivíduo ele se domina nesse processo de busca evolutiva, de autoconhecimento, aprimoramento e realização, vai chegar um momento de que ele fica pequeno, no sentido de que ele por si só não é suficiente, ele precisa para outras pessoas, para ampliar o processo. O recipiente passa a ser pequeno. E eu já quero um recipiente maior. Perfeito. Só que eu descubro que não precisa ser maior aqui. Eu posso ter filiais. Eu posso ter franchises.
tá? Eu posso incentivar a novas pessoas quererem se autoconhecer. Aí você pode me perguntar assim, se você não perguntar, eu mesmo respondo. E o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? Eu ganho um mundo Eu acho melhor, que. né? Um mundo mais ecológico, falando em termos de ecologia, em termos de programação neurolinguística, que é quem mais além de mim ganha com isso. Eu ganho, inclusive, um mundo mais ecológico e sustentável, no sentido propriamente dito da palavra. Eu Claro. ganho uma paz interior. Eu ganho uma tranquilidade dentro de mim. Eu ganho. Bem, se você quiser falar um pouco, Aí, eu aí ultrapasso você, até na aí você, espiritualidade. Diga. aí você falou, me lembrei dos níveis neurológicos de Robert Sim. Dilts, que aí a gente já estaria lá na parte do legado, né? E a Ou gente aí seja, já quando eu correu pro subo toda a abraço, pirâmide, é, voando, sem pensar muito. Tá lá em cima. Certo? Então, a grande questão é: você quer? Por quê? Porque o que eu tô falando assim tá bonito pra caramba, né? Mas, é, contudo, todavia, no entanto, entretanto, segundo, preciso falar uma coisa muito importante, que é o quê? no mundo Você vai, empresarial, você vai se encontrar com você, tá? Então, isso é, requer uma certa responsabilidade em saber. Você não só vai encontrar você, como você vai despertar no claro, outro que ele se encontre, e isso requer seriedade, vontade de olhar as coisas como elas são, e não no mundo colorido que de repente você criou e projetou fora de você, tá? Diga. claro. No mundo empresarial, a gente chama algo que limita a expansão de uma empresa, de um negócio, que limita dele alcançar um resultado maior de gargalo, né? Ou Gargalo. seja, às vezes eu tenho uma capacidade de produzir 1.000 peças por dia, mas o meu mercado só compra 500, então meu gargalo é o mercado. Então eu tenho que Ah, investir para eu entendi. ampliar o meu mercado. Exato. Ou eu posso ter 1.000 clientes querendo comprar os meus produtos, entretanto, eu só tenho condições de produzir 500 produtos. Ou seja, eu poderia vender 1.000, mas o meu sistema interno só permite produzir 500. Então, meu gargalo, nesse exemplo, é a minha fábrica, que Entendi. precisaria que eu investisse nela, aprimorasse ela. Aham. Fazendo essa analogia, né, do gargalo do mundo empresarial, que é aquele obstáculo que limita a gente, né? Uma metáfora muito utilizada é o elo mais fraco da corrente. Na Certo. nossa vida pessoal, nessa questão do empreendedorismo pessoal, em geral, cada pessoa é um mapa, a gente sabe, mas em geral, qual é o gargalo, algo que limita as pessoas de fazerem normalmente essa transição, esse percurso? No geral, é evidente que cada pessoa é um mapa, vão ser experiências únicas. Mas o que é mais comum a gente perceber no dia a dia, né? Que impede das pessoas delas fazerem esse percurso e elas chegarem na expansão? Meu querido, o gargalo para todo mundo é um só. As famosas decisões que você toma, muitas vezes em momentos onde a coisa foi muito forte para você, ou você era jovem demais, ou você se assustou demais e fez com que você criasse, a partir dessa decisão, uma crença bem grande e limitante. Então, não importa qual crença seja em cada cabeça, Perfeito. mas o que mais atrapalha qualquer pessoa a chegar nesse tal gargalo que você está falando, e ela não dá essa virada, que é o que a gente chama desse impulsionamento, esse ponto de virada, que é muito comum se falar nos roteiros de cinema, nos livros bem escritos, é o famoso ponto de virada, é a bendita decisão limitante que foi tomada lá atrás
e que você não parou para checar. Lembra quando a gente começou a conversar que eu falei do plano de negócio que é importante? Sim. O plano de negócio na empresa, ele não vai prever algumas coisas futuras que possam acontecer? O nosso plano de Exato. negócios também vai requerer uma coisa importante nessa área: acompanhamento, que eu não te falei até agora. Esse acompanhamento nesse processo de autoconhecimento, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um psicanalista, um terapeuta, ele pode ser um mentor, ele pode ser um coach sério, tá? Claro. Então, esse plano de negócios da área do empreendedorismo pessoal, ele precisa prever a contratação de um profissional assim. Justamente por quê, Gervásio? Porque a gente não consegue enxergar as nossas próprias questões. A gente, às vezes, claro que você pode enxergar as suas próprias questões, mas haja trabalho. Então, se você tem uma pessoa de fora olhando Que pode e acelerar o pontuando para processo. você algumas questões, aí é foguete. Então, você escolhendo um bom profissional, e aí a gente volta. E como é que a gente escolhe um bom profissional? A gente escolhe um bom profissional através do currículo dele, através das indignas, tá? Eu ouvi outro dia falando, eu prefiro receber o conselho de um amigo, né? Gente, amigo é gente boa, amigo é um negócio ótimo, amigo é um negócio maravilhoso, eu amo amigo. Só que amigo é achólogo. A não ser que você dê sorte de ter um amigo psicólogo, ter um amigo mentor, ter um amigo bom, tá? Mas se não for isso, o seu amigo é achólogo e ele vai responder de acordo com as crenças dele. Vamos lá. Vamos dizer que você não, já que é para avacalhar a mim. Eu me apaixonei por um rapaz muito jovem, né? Eu, na flor da idade, como estou, de repente me apaixonei por um rapaz de 18 anos. Aí eu vou e converso com a minha amiguinha da mesma faixa etária que eu, uma jovem senhora, e digo assim, olha, eu me apaixonei por um rapaz de 18 anos. E ela vai me responder com todo o cabedal das vivências dela. Inclusive, se essa jovem senhora, minha amiga, ela tiver um filho de 18 anos, ela vai enlouquecer. Ela vai enlouquecer. Vai dizer assim, Magali, é capaz de pegar meu filho. Eu fico brincando, Gervásio, porque justamente é na brincadeira que a gente termina entendendo muitas coisas. Então, você consegue entender que os conselhos de um amigo, eles serão conselhos baseados na experiência desta pessoa. E não na experiência Porque de um ele não vai ter profissional. as técnicas necessárias. Às vezes não tem Exatamente. técnicas, não tem Agora, vivência de vida, tá? Então, procura um você, profissional. Diga. você trouxe essa temática da decisão limitante, né, como o gargalo, né, principal. Eu diria E que é o aí eu lhe faço a único. Eu seguinte diria que é o pergunta: único, tá? Eu vou ousar o dizer único, que é o único. ok? Então, como é que o indivíduo ele pode perceber, ele pode não saber qual, mas ele pode perceber que ele está sendo limitado por uma decisão que ele fez anteriormente, por uma crença limitante? Como é que ele pode chegar até essa consciência? Tipo assim, poxa, eu sei que eu tenho alguma crença que está me limitando, mas eu não sei qual. Mas a consciência de que existe algo que está limitando já é o primeiro passo para ele buscar o autoconhecimento, iniciar nessa jornada. A realidade fala, Gervásio. A realidade vai te dizer. A vida vai começar a trancar em algum setor X ou Y. Ou vai começar a não funcionar. Se a pessoa tem questões, por exemplo,
em relação ao seu negócio, na área da comunicação, ela vai começar a gerar distúrbios na comunicação no negócio dela. Ela vai começar a ter problemas internos com os funcionários e ou com colaboradores, né? E ou com os clientes e por aí vai, tá? Então, a realidade Perfeito. ela fala o tempo todo com a gente. Poxa, vamos falar de amor? Vai falar de amor? Olha só, vamos falar de amor. Você está ali e você só atrai caras que não tratam você da maneira adequada, não são carinhosos. Ó, o primeiro tudo bem, mas 2, 3, 4, está acontecendo alguma coisa. Você está sozinha há muito tempo. Opa, está acontecendo alguma coisa, tá? Ou os relacionamentos não dão continuidade. Está acontecendo alguma coisa. Você começa a ter problemas financeiros, por exemplo. Vamos para a área de prosperidade. A prosperidade começa a fechar. Ou está acontecendo alguma coisa. Então, a realidade, se você estiver atento... Você lembra quando eu te falei naquele processo, lá na etapa do investimento, que o conhecimento é dividido em 2 partes? Pois é. Se você precisa se observar, você precisa perceber como é que você está lidando com as coisas. Está difícil, está fácil, está fluido, não está? Você sente o peito apertado no centro do peito? No centro do peito, você não respira direito? Algo está acontecendo. Então, são esses pequenos recados que a vida dá. Certo? É mais ou menos assim. Perfeito. Pronto. E aí, tendo a percepção de que alguma área da vida travou, de que existe uma crença limitante aí é buscar um profissional. Sim. O ideal é que a gente, acredite, é que a gente tenha sempre um profissional. Observe. Perfeito. Raramente isso acontece, viu? Raramente isso acontece. Mas o ideal num processo de mentoria, e volto a dizer, num processo de coach sério, o ideal seria que a pessoa estivesse bem e que a partir daí a gente levasse ela à excelência, né? Mas, em geral, perfeito, a pessoa não chega lá muito bem. E a gente vai precisando fazer... de descascando a famosa cebola, né? A gente vai ali, trata uma coisa ali, cuida aqui e tal. Certo? Mas o ideal seria que a pessoa já chegasse ali. Então, por isso que é importante que você procure as coisas antes do problema acontecer. Né? E eu tenho clientes que fazem assim, não é o mais comum, mas eu tenho clientes que chegam querendo expandir. Ou seja, eles chegam na terceira etapa. E nessa terceira fase, que é a etapa da expansão, ela já leu livro, ela já fez curso, blá, 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 blá. E ela agora quer ser acompanhada. Isso muito acontece no meu caso como mentora. Porque eu acompanho literalmente. Então, ela tem aquela necessidade de alguém que possa ver a vida desta pessoa de fora. Coisas que a gente não consegue enxergar sozinho, né? E isso não é só para mim, não é só para o meu cliente, é para mim, é para você, é para todo mundo. É interessante que sempre estejamos nos trabalhando. Certo? Eu, por exemplo, fazendo a roda do empreendedorismo girar. A roda está na hora de girar. Exatamente. Por quê? Porque se eu ficar, por exemplo, se eu ficar muito aonde eu estou, eu não expando. Aí vai começar a ter novas ideias. Aí surge o contraste. Uma coisa acontece e eu digo assim, puxa, eu queria aprender isso. Opa, queria aprender aquilo. Eu queria ver esta mesma coisa que eu já tenho formação, por exemplo, numa visão de outra pessoa. Francesco Pelegata fez muito isso. O Francesco, do Instituto Francesco Pelegata, ele estudou PNL com todas as pessoas
não só os formadores, mas com outras pessoas também que eram importantes na área. Isso é muito bacana. Mas isso Perfeito. a gente vai pegar lá na área do investimento a questão financeira. Então, nem sempre a gente vai poder fazer todos esses investimentos. Mas o investimento que Claro. você puder fazer em você vai ser fantástico, porque conhecimento é algo que a gente aprende pro resto da vida. Tá? Quando a gente está na fase da expansão, né? A gente falou um pouquinho do gargalo, que geralmente está na Sim. crença limitante, que seria a primeira etapa do investimento, que você vai se conhecer, para entender quais são as suas questões interiores, para se trabalhando, para depois ir para manutenção e expansão. Vamos agora sair da etapa 1 para a etapa 3. Nessa etapa 3, quais são os cuidados que nós devemos ter para que essa expansão seja o mais duradoura possível? Duradoura? Que você não precisa retroalimentar? Que você não precisa de novo voltar para o investimento? Não entendi. Não, Duradoura como? No sentido de que na expansão a gente está em crescimento. Isso, perfeito. Okay. A palavra mais adequada seria essa. Certo, certo. Perfeito. O que é que eu posso fazer? Me cercar de qualidade. Sim. Qualidade. Eu disse a você que a etapa da expansão é o quê? Filmes, livros, cursos, debates, fóruns, congressos, abrir a cabeça, conversar com outras pessoas, trocar ideias, informações. E a única coisa que você deve se preocupar é com qualidade, Gervásio. Qualidade do filme que você ingere, qualidade das pessoas que você troca informações, qualidade dos cursos, os profissionais dos cursos que você faz. Qualidade. Perfeito. Qualidade. Tá? Abrir a boca, Gervásio, para prosperar. Abrir a boca para acrescentar. Abrir a boca para trocar. Tá? A gente está num tempo, Gervásio, que não cabe mais a gente parar para falar só besteira. Embora eu adore besteira, tá? Tem hora que a gente vai, brinca, blá, 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 blá. Mas quando se trata de expansão da consciência, é hora de saber o que você está ingerindo. Quer dizer que eu pego 2 horas do meu tempo para ver um filme que não vai me acrescentar nada? Eu não estou querendo dizer isso, dividindo comédias, tragédias, dramas, etc, etc. Porque existem comédias fantásticas e maravilhosas que tem muito a te ensinar. Eu estou falando de qualidade. É deixar os filmes Bs para lá. E aí a gente vai, por exemplo, para a música, para a dança. Pô, vamos ver algo de qualidade. Vamos cultivar o belo, que a arte tanto se preocupa, né? Aí você está falando... Você consome a pior qualidade de música. Tudo bem, você vai para o carnaval, eu não posso pular carnaval com uma música de Milton Nascimento. Né? Eu não posso pular carnaval com a música de Chico Buarque. Perfeito. Não dá, gente. Ela é uma música questionadora. Eu tenho que pular carnaval com uma música da Ivete. A Ivete tem até uma letrinha. Uma música, sei lá, de Márcio Vitor. E toda boa. Aí dá, cara. Então, é uma coisa para cada coisa. Então, é pensar na coisa que você traz para sua casa. Aqui, ó, sua casa. Aí seria se conectar com a excelência, né? Então, a expansão seria esse movimento de se conectar com a excelência. Não tanto tá exterior para que ela reverbere interiormente. Não está tão em mal da comida fit. Não coma sal, não coma gordura, não coma doce, blá, 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 blá. E os pensamentos? Você faz tudo isso e os seus pensamentos são de péssima qualidade.
Entendeu? Então, é assim, perceber o Perfeito. que eu quero trazer para a minha vida. O que eu quero? O que eu quero para mim? Cadê meu plano de negócios da minha vida? Cadê meu plano de negócio? Mas você não tem plano de negócio, pô. Você não projetou sua vida em nada. Aí fica mais difícil. Você entendeu a importância do plano de negócios? Quem está falando aqui é uma pessoa Sim, que sim. empreendeu e fez a besteira de empreender sem um plano de negócio. Já que você trouxe essa percepção de montar um plano de negócios pessoal, né? Qual técnica geralmente a pessoa pode aplicar ou buscar um profissional para ajudá-la a desenvolver, para construir o seu plano de negócio pessoal? Gente, eu vou indicar, inclusive, você, tá? Porque a gente tem que ser justo, né? Você, uma vez, fez um trabalho comigo muito bacana, onde você usou o Canvas, né? E, Sim, e criou um plano de negócios para mim, não nessa área de autoconhecimento, mas na área de negócios. Então, eu sim, penso que criar um plano de negócios interior também é importante para que você possa se situar. Quando você tira uma coisa daqui e você joga para o papel, tudo é melhor enxergado. E eu acho o Canvas uma perfeito. excelente ferramenta. E você arrasa, viu? Você arrasa. Sistematiza as ideias. Eu não sou lá muito boa nesse negócio, não. Você é bom nisso. Você é bom. Então eu deixo para Obrigado. você. Ah, obrigado. Tão bom estar aqui com Agora, uma coisa você. que eu acho interessante também. Ah, Ah, Magali, você é um anjo. eu sou. Uma coisa que funciona também, que eu acho bem interessante, é o painel dos sonhos, né? Sim, o Que painel a dos gente, sonhos. as Aí a gente já vai pessoas, chegar um pouco na PNL, tá? E também sim, para sim, algumas. Isso também, essa coisa também do painel dos sonhos também é ensinado na galera da lei da atração e etc. Você sabe, eu vou te contar um sim, segredo. sim, Eu vou te contar um segredo, hein? Eu vou contar um conte. segredo e eu sei que esse segredo vai ficar entre nós dois, tá? Mas quando E o resto da audiência. eu fui morar em São Paulo, eu era Ah, atriz aqui, né, em Salvador, e fui morar em São Paulo. Aí eu não sabia nada não entendia nada de PNL, não imagina, jovem, nova. E eu peguei uma foto minha, 3x4, sim. colei numa cartolina e pegava as revistas e recortava as fotos dos artistas e colava tudo ao meu redor. Eu não preciso te dizer, que eu acho que não sei quem me acompanha, mas eu tive uma carreira, graças a Deus, tive e não tenho, uma carreira muito interessante na área do teatro, mas eu vou dizer uma coisa para você, Gervásio. Eu trabalhei com todas as pessoas que eu botei perto da foto. E conheci a maioria das Maravilha. que estavam no painel. A pena que eu não guardei esse painel, cara. Ia ser muito legal hoje em dia. Então, eu trabalhei com todas as pessoas que eu coloquei colado na minha foto. Mais próximo, né? Porque como era uma foto 3x4, agora o que era engraçado é que você sabe, né? Foto 3x4 é horrível. Eu desafio quem tem uma foto 3x4 boa. Então era eu assim, porque na época não se podia rir para tirar documento. Então todo mundo ficava sério. Pô, É, quando a gente ri, a gente fica mais ajeitado, mas a gente sério, é. com foto de identidade. E era eu assim, com aquela cara, com a orelha para trás, que tinha que tirar assim, ó, com a orelha para trás. A gente ficava bem feio, tirava Ah, bico, tá? Aí tô eu lá com uma cara de Deus me livre e os artistas tudo bonito ao meu redor. E eu com a foto 3x4. Então, eu sou prova viva de que o painel dos sonhos funciona muito.
aconselho, viu? Aconselho vocês fazerem também. Magali, nosso tempo está chegando ao fim. Né? Já estamos Instagram é uma aqui em coisa. 51 minutos. Ai, que É delícia. maravilhoso falar com você. Tenho certeza que todo o ecossistema da Junior Achievement vai adorar poder assistir essa live, conhecer você. E eu queria que você desse o seu último recado, né? O seu insight, a sua dica, o que é que você pode deixar de contribuição para quem quer transformar a sua realidade, né? Para quem quer ser um verdadeiro empreendedor da própria vida. Né? Ok. E aí a gente encerra. Tá bom. O que eu quero dizer, Gervásio, principalmente para os jovens? Para todo mundo. Não existe época para começar. A época é sempre Perfeito. agora. Quando é que eu vou deixar de fumar? Agora. Quando é que eu vou deixar de beber? Agora. Quando é que eu vou abandonar esse relacionamento tóxico? Agora. Quando é que eu vou começar a pensar em mim? Agora. A resposta é sempre agora. Então, para o empreendedor, não é porque você é jovem que deva só curtir o externo. Por quê? Porque vai ter um momento em que só resta você. E quanto mais rápido você for seu amigo, melhor. E para a galera da adultez, se não é amigo de si mesmo ainda, pô, dê um jeito correndo. Porque, como eu disse, vai ter um momento que só é você e você. E o mais interessante, se você estiver do seu lado, rapaz, não tem para ninguém. Agora, eu preciso te lembrar que se você tiver contra você, aí realmente você ganhou um inimigo. O único inimigo que nós podemos ter somos nós mesmos quando nos colocamos contra nós. Esse é o maior recado que eu posso dar a essa ONG tão fantástica que pensa na qualidade dos jovens do nosso país. Tá? E é isso, no mais agradecer as pessoas que estiveram presentes, agradecer as pessoas que vão ver depois, agradecer essa ONG fantástica, agradecer a você pelo convite e ao pessoal da Júnior também. E eu estou sempre aqui para vocês. O que precisar, estamos aí. Tá? Ô Magali, nós é que agradecemos o carinho que você nos recebeu e vir aqui no nosso espaço, aqui no nosso pequeno espaço virtual, compartilhar sua sabedoria, seu conhecimento, sua excelência, né? E eu fico aqui de coração partido, porque uma hora passou rápido. Isso é a gente mal começou, já está terminado. Olha, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. A culpa é do Instagram. E eu fico feliz de dividir esse espaço, esse momento aqui com você. A todos que assistiram a gente, que vão assistir, né? Compartilhem essa live, se inscreva aqui no canal da Junior Achievement. Quem quiser ser voluntário e contribuir um pouco com a sociedade, com o que você tem de melhor, entre na nossa bio, se inscreva lá, que entraremos em contato com você, de modo a fazer com que você possa contribuir com a vida de milhares de jovens aqui na Bahia, né? Levando a educação empreendedora, perspectiva de vida, protagonismo e muito mais para esses jovens que são tão carentes de uma informação positiva e proativa. Magali, meu beijo a todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Até! Tchau, tchau.